O que é destaque nesta edição? Amazonas tem 175 casos do novo coronavírus com 3 mortes. Assembleia Legislativa aprova pacote para redução dos impactos da doença. Justiça rejeita a denúncia contra ex-governador José Melo por massacre de 56 presos. Brasil tem 202 mortos e 5.812 casos de Covid-19. Atendendo sugestão da ala militar, Bolsonaro baixa o tom e não critica isolamento em rede social em pronunciamento na TV. Itamaraty diz que 7.000 brasileiros ainda estão retidos em 80 países. ONU adverte para riscos de crises humanitárias na Líbia, Afeganistão e Síria provocadas pelo coronavírus. Donald Trump projeta até 240.000 mortos nos Estados Unidos e avalia proibir viagens do Brasil. Bandido é baleado durante perseguição policial após assalto à drogaria da Max Teixeira. Tribunal converte prisão de Givanci em preventiva e ele volta ao Iranduba, onde continuará preso. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O tempo continua instável depois de chover mais que o previsto ontem. Para hoje, o clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 30 milímetros. A temperatura, que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 95% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 1º de abril. Chegamos aos 91 dias do ano e faltam 275 para terminar 2020. Dia de Santo Hugo de Grenoble. Também é o dia da abolição da escravidão dos índios, Dia Internacional da Diversão do Trabalho e o Dia da Mentira. Na mitologia nórdica, era o dia consagrado ao deus Loki, o deus dos truques e das brincadeiras. O Rio Negro subiu 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 22 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. E bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Itamar Jardina, bom dia Paulo Guerra e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Dias de muita chuva, Peregrini, muitos problemas ontem na cidade, não é, Peregrini? Inclusive com acidentes graves de trânsito e chuva mais do que o previsto. E hoje a meteorologia prevendo mais 30 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, que já caiu durante a madrugada, não é, Peregrini? Já, Paulo, já caiu sim. Boa parte desses 30 milímetros aí previstos já caíram na cidade aí no começo da madrugada. E com isso nós encontramos agora, na nossa primeira intervenção, nas nossas visitas ao Instituto Médico Legal, ao Platão Araújo, ao Pronto-Socorro João Lúcio, nós encontramos pista molhada, Paulo. E até o presente momento nós temos aí um tempo bem nublado nesse momento. Pois é, Peregrini, e o tempo essa instabilidade vai persistir, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, deve persistir, né? Já que nós temos essa grande possibilidade de cair mais 30 milímetros, parte acreditamos que já caiu, mas a ameaça de chuva ainda, o tempo é bem nublado, Paulo Guerra, nas duas maiores zonas da cidade, que é a zona norte e a zona leste de Manaus. Encontramos aí pista molhada, Paulo, na Avenida Camapuã, também na Avenida Grande Circular e Alameda Cosme Ferreira, que é essa via que nós estamos nesse momento aqui bem próximo ao terminal. Eu te digo também, Paulo, terminal com uma movimentação muito tranquila no dia de hoje. A cada dia que passa, Paulo, a gente vê diminuir a quantidade de pessoas dentro dos terminais. Peregrini, a única coisa que a única anomalia que está acontecendo em meio ao coronavírus e também a reclusão das pessoas é o aumento nos supermercados, muita gente reclamando dos preços que subiram e subiram muito. E, consequentemente, Paulo, nos mercadinhos de bairro, né? A gente vê muita gente reclamando. Coincidentemente, Paulo, logo no começo da nossa saída, chegamos ali no Pronto-Socorro Platão Araújo, uma senhora chegou aqui conosco, conversou conosco e falou, Paulo, relatou que estão cobrando R$1 em um ovo. Ela estava acostumada a comprar 3 ovos por R$1, às vezes até 4 ovos por R$1, ela me dizia, e agora estão cobrando
R$ 1 por cada ovo nas tabernas e pequenos mercadinhos aí nos bairros da cidade. É verdade, e a disparada dos preços realmente assusta a população. Peregrini, podemos dizer que tivemos horas de tranquilidade em Manaus? Tivemos sim, Paulo, a não ser com esse absurdo de uma cartela de uva custava R$ 10, agora custa 30, Paulo Guerra. Fora isso, não tivemos outras violências, não, Paulo. Ninguém morreu aí por homicídio na cidade, não tivemos também nenhum tipo de latrocínio, Paulo. Tivemos alguns assaltos, sim, né? Troca de tiros aí em drogarias e outros aí que foram presos, Paulo, mas homicídio realmente não tivemos nenhum. Tivemos um acidente de trânsito ontem, não é, Peregrini? Foi na João Batista, foi? Oi, Paulo, tivemos esse acidente na João Batista, tivemos um outro também, quando o ônibus do transporte coletivo perdeu o controle, né? O motorista perdeu o controle do ônibus e bateu no poste. Paulo, várias pessoas ficaram feridas. Tivemos também outro caso de um carro que caiu dentro de um córrego de um igarapé, quando o motorista também perdeu o controle dos veículos. Na zona leste da cidade, um atropelamento gravíssimo na rua Doutor Pegoraro, quando o homem corre sério risco de perder a perna, teve a perna praticamente decepada quando ele estava numa bicicleta e colidiu com o carro. O saldo aí do trânsito, junto com a chuva, Paulo, não foi dos melhores, não. Peregrini, o bandido se deu mal, ainda bem. Ele estava assaltando uma drogaria na Max Teixeira, a polícia passava, fez uma perseguição a ele acabou baleado, né, Peregrini? Foi sim, Paulo, né? Foi na Max Teixeira, como você bem colocou, e as informações são muitas de que ele estava lá muito abusado, estava muito violento no assalto a essa drogaria, mas a polícia chegou rápido, ele, né, foi rapidamente capturado. Porém, teve que receber ainda baleado, né? Recebeu bala, Paulo, recebeu 2 tiros e acabou saiu do local baleado, mas sem risco de morte, Paulo. Peregrini, ele estava com um comparsa, eles estavam fugindo em um carro modelo Onix de cor prata quando foi iniciada essa perseguição, e o Peregrini vai trazer detalhes daqui a pouco. Sim, Paulo, vamos trazer sim mais detalhes sobre esse assalto e outras ocorrências que nós tivemos aí na cidade, a polícia agindo. Agora há pouco chega a mensagem, como chega todos os dias, do comandante da ROCAM, o Major Werner, que traz aí informações de homens que estavam armados e foram presos pela ROCAM. Temos também aí, Paulo, para destacar, muita intervenção da polícia também, da Força Tática, do Batalhão Ambiental também, apreensão de drogas, agitou nesse tipo de situação aí durante toda a cidade. Paulo está funcionando ainda, das poucas coisas que funcionam são as feiras ainda, né? Horário reduzido sim, mas eu trago aqui o abraço e para você do pessoal da feira da Ceazan, lá na Avenida Itaúba. Hoje eles dizem que o pessoal da feira do São José migraram para lá também e a feira vai ficar muito agitada, com muitos produtos. Para você que está querendo abastecer aí de verduras, frutas, estão mandando um recado aqui para você, Paulo, nossos amigos feirantes, ouvintes, Fábio, Maguila e todo mundo da feira da Ceazan na Avenida Itaúba. Paulo Guerra. O governo determinou ontem a redução em 10% no preço da botija de gás. Vamos ver se isso chega realmente na ponta, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, tem que diminuir o gás, já que tem que cozinhar um ovo de R$ 1 cada, pelo menos o gás tem uma diminuição no preço. Né? Imagina aqueles feijões duros, não é, Peregrini? Pelo amor de Deus, tem que tomar feijão brilhoso, corra. Se for comprar um feijão, se estiver brilhando no saco, corra, que isso daí tem que encaminhar para onde, Paulo? Siderúrgica Nacional, Peregrini. Para poder amolecer o feijão. É contigo, Paulinho. 5h56 em Manaus. O Serviço Geológico do Brasil divulgou ontem a primeira previsão de 2020 para a cheia do Rio Negro em Manaus. Para respeitar a recomendação de isolamento social do Ministério da Saúde, pela primeira vez, o estudo foi apresentado via transmissão pelo YouTube. Segundo a estimativa, neste ano o Rio Negro deve atingir sua cota máxima dentro dos intervalos entre 27,95 e 28,65, média de 28 metros e 30 centímetros, o que descarta a possibilidade de cota de emergência na capital, que somente ocorre quando o nível do Rio Negro chega aos 29 metros e invade as ruas como a Rua dos Baréis, no centro de Manaus. A tendência é que a cota máxima fique entre a mediana e o limite superior da faixa de permanência de 15% a 85%, significando que provavelmente o nível do Rio Negro não vai sair da normalidade.
que não haverá evento extremo em Manaus neste ano, aponta a pesquisadora de geociências da CPRM, Luna Gripe Alves, responsável pelo sistema de alerta hidrográfico na Amazônia Ocidental. Ela acrescenta que esta é a primeira estimativa. Mais 2 eventos de divulgação do alerta vão acontecer nos dias 30 de abril e 29 de maio, com a atualização das previsões que podem sofrer alterações caso ocorram chuvas além do que está sendo projetado hoje. A previsão leva em conta o nível atual do Rio Negro e o prognóstico de chuvas para os próximos meses, elaborado pelo CIPAM. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária anunciou que as visitas a presídios e os atendimentos presenciais do órgão irão permanecer suspensos por mais 7 dias. A decisão foi publicada em portaria interna e entra em vigor a partir desta quarta-feira. A medida prevê ainda que o novo prazo de suspensão pode ser prorrogado por igual período. Nesta quarta-feira tem espetáculo na rede Sim Senhor, com diversos números. A equipe do projeto Roda na Praça traz o Clown Baré, com a mágica malabares, dança e participação de palhaços a partir das 19 horas. O público pode acompanhar pelo Instagram. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou do falecimento da violonista Margarita Chakvera Spala, da Amazonas Filarmônica, ocorrido a noite passada aqui em Manaus. Margarita era búlgara e tinha 49 anos. A musicista veio para Manaus em 1997, após passar em um concurso público que o Amazonas realizou em diversos países para a criação da orquestra. A paralisação temporária de boa parte das linhas de produção do Polo Industrial de Manaus em decorrência de problemas logísticos e de mercado gerados pela crise do Covid-19 já está minando a força de trabalho da indústria incentivada. Sindicatos laborais consultados informam que mais de 47 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus já foram mandados para casa, número superior à metade do contingente do setor, segundo a Suframa, que é de 89 mil trabalhadores. Atendendo a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Amazonas determinou à União e à Fundação Nacional do Índio, em caráter liminar, que assegurem ao povo indígena Vaimiri-Atruari direito de resposta aos discursos discriminatórios proferidos em perfis do governo brasileiro por autoridades públicas. O direito de resposta deve ser garantido por meio da publicação de Carta do Povo Vaimiri-Atruari nos sítios eletrônicos do Planalto e dos ministérios, em ícone da página inicial, pelo prazo de 30 dias. O atendimento presencial está suspenso, a exemplo dos prazos processuais, até 30 de abril de 2020. Porém, a Justiça do Trabalho continua atuante. Magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, por meio do trabalho remoto e do teletrabalho, estão dando continuidade às suas atribuições e oferecendo a paz social aos jurisdicionados. As atividades incluem despachos, sentenças, alvarás, andamentos diversos e atos processuais, entre outras. A intenção é contribuir com as ações de prevenção à propagação da Covid-19, conforme recomendação do CNJ, e ao mesmo tempo garantir a continuidade no atendimento à população. Para o presidente do TRT da 11ª Região, desembargador Laírton José Veloso, os números refletem o compromisso do regional com o jurisdicionado. 6h05 em Manaus. O Amazonas avançou na execução das ações do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa para a suspensão da vacina contra a febre em 13 municípios do estado. As ações são coordenadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas e foi destacada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pau, Ini, Guajará, Envira, Irunepé, Ipixuna, Itamaraty e parte de Itapauá são os municípios que fazem parte deste processo. Esses 13 municípios do Amazonas representam mais de 65% do rebanho. O Amazonas é reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa, com vacinação pela Organização Mundial de Saúde desde 2018
e busca o status de área livre sem vacinação até 2022. A Justiça do Amazonas rejeitou a denúncia de improbidade administrativa contra o ex-governador José Melo pelo massacre que terminou com 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim em 2017. O pedido era do Ministério Público Estadual. A decisão é do juiz Rony Frank Torres Stone, titular da primeira vara da Fazenda Pública Estadual, e foi assinada na última segunda-feira. No processo também era citado o diretor do presídio, à época Pedro Florencio Filho, e a empresa cogestora do Compage Humanizare. Temos informações de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Zegdeg, estou aqui lendo na tela, de que há preocupação quanto ao pagamento dos funcionários públicos e poucos caixas existentes no Bradesco, só 6 terminais, Alberto Zegdeg. Pois é, Paulo, a situação se agravou aqui, né? Porque realmente há pouco dinheiro. A economia baixou e esse movimento financeiro tá dando uma trégua aí. Tem pagamentos a ser feitos, recolhimentos, e no momento o Bradesco está sendo insuficiente para tudo isso. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora. Mas vamos aqui à situação do coronavírus, Paulo. Mais 2 casos de coronavírus confirmados em Manacapuru. A notícia se espalhou rápido no dia de ontem, deixando muita gente preocupada com o surgimento da doença em tão curto tempo. Mas tão logo se confirmou os 2 casos, o prefeito Beto D'Angelo, em uma live, falou dos casos e disse estar cada vez mais preocupado, mas continua trabalhando e convicto da necessidade de manter o isolamento social. Disse entender que muitas pessoas necessitam sair de suas residências, porém aquelas que não tenham essa necessidade, que fiquem em casa, que a população precisa ter noção da gravidade do que estamos enfrentando, da importância de se minimizar a contaminação, já que é fato o serviço de saúde pública do país tender a não suportar o atendimento às pessoas infectadas futuramente. Disse estar ciente de carregar a responsabilidade da vida de todos, mas nesse momento é importante que a população também faça a sua parte. Falou que infelizmente as 2 ocorrências de agora são pessoas próximas da administração, e isso demonstra que nem mesmo com toda a prevenção, ninguém está totalmente imune à doença. Por isso, é momento de reflexão, entendimento e ser parceiros um dos outros. Beto D'Angelo agradeceu a todos os profissionais que estão engajados no trabalho de combate ao vírus, mesmo colocando em risco suas próprias vidas. Bem, Paulo, o que se percebe é realmente uma grande preocupação por parte da gestão municipal. Porém, como você falou agora aí, o que se viu nos 2 últimos dias foi algo totalmente fora do comum. A aglomeração de gente nas agências bancárias, principalmente do Bradesco, foi o maior absurdo já visto nesse momento em que se pede o máximo de distanciamento de pessoas. Não tem caixa suficiente, não tem dinheiro, e nesse momento é o momento em que sai o dinheiro do serviço público, não só do município, mas também do estado e do governo federal. Então, a situação cada vez piora em Manacapuru. Agora vamos ao boletim do coronavírus em Manacapuru, que nesse momento, como está nesse momento. Temos aí 4 casos confirmados, 92 em isolamento, 1 internado, 55 notificados, 20 descartados e, graças a Deus, até no momento, nenhum óbito. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Eu ia conversar ainda com o Zegdeg sobre a situação das pessoas que ficam nas filas, já que tem que se manter a distância, não podem adentrar todos a agência no mesmo momento. E só adentrarão as pessoas que vão aos caixas, e quando saírem, aí naturalmente que as outras vão entrando gradativamente. Só que elas ficam expostas ao sol e à chuva fora da agência bancária, como eu pude ver através um vídeo, e pessoas inclusive debaixo de chuva.
Mesmo diante dos apelos de empresários do comércio pela reabertura das portas, o governador Wilson Lima manteve a vigência do decreto estadual que determina a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos não essenciais a fim de evitar uma maior propagação do novo coronavírus. Após a apresentação das projeções do vírus, sem o isolamento social no estado, empresários concordaram com a manutenção do fechamento das portas para evitar aglomerações. Após 18 dias do primeiro caso confirmado do novo coronavírus, o Amazonas já possui 175 pacientes infectados, segundo os dados atualizados pela Fundação em Vigilância de Saúde do Estado, FVS, na tarde de ontem, durante coletivo online. Entre os casos confirmados, 26 pacientes estão fora do período de transmissão. Entre esta segunda e terça-feira, o número de novos casos aumentou para 24. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, confirmou a morte de mais 2 pacientes, totalizando 3 óbitos no estado. Dos casos confirmados, 159 são de Manaus e 16 são de municípios do interior. 3 em Parintins, sendo um óbito, 4 em Manacapuru, 4 em Itacoatiara e Anuri, Santo Antônio do Içá, Boca do Acre, Novo Airão e Careiro da Várzea registraram um caso cada. No total de 175 casos confirmados, 118 estão em isolamento domiciliar. Conforme a diretora-presidente da FVS, 25 pacientes infectados são profissionais da área de saúde, o que representa 14,2% entre os casos confirmados. Wilson Lima garante salários e diz que vai à justiça contra as fake news. O governador Wilson Lima usou suas redes sociais no dia de ontem para mais uma vez repudiar a propagação de notícias falsas, as chamadas fake news, no momento em que o Amazonas trava uma luta contra o avanço do novo coronavírus. O Wilson Lima citou a fake news, segundo a qual os deputados estaduais teriam votado uma mensagem governamental reduzindo em 20% os salários dos servidores públicos. Alguém pegou uma votação virtual em que os deputados estavam aprovando um projeto e disseram que aquilo dali seria um projeto para redução do salário dos servidores públicos do estado do Amazonas. Isso é uma fake news. Isso é mentira. Nós, inclusive, já identificamos os movimentos políticos que estão por trás disso e que estão fazendo essas postagens. A nossa Procuradoria-Geral já está movendo uma ação na Justiça para retirar esse conteúdo do ar e levar essas pessoas à polícia para que deem explicações. Pelas redes sociais, o governador também reafirmou o compromisso para com os servidores públicos estaduais. O meu compromisso de resguardar o interesse desses trabalhadores, sobretudo daqueles das áreas de saúde e de segurança pública que estão sendo fundamentais nesse processo de combate ao coronavírus. 6h14 em Manaus. E ao contrário do que informaram as fake news, o que a Assembleia Legislativa de fato aprovou ontem foi um pacote do governo estadual para ampliação de recursos de combate à Covid-19 e reduzir os impactos econômicos em todo o estado. Em sessão virtual realizada no dia de ontem, a Assembleia Legislativa aprovou a decretação de estado de calamidade pública no Amazonas, atendendo a pedido do governo do estado. Na mesma sessão, o parlamento aprovou um pacote de medidas que visa canalizar todos os esforços da gestão estadual para o combate ao novo coronavírus e a redução dos impactos econômicos decorrentes da pandemia. O reconhecimento legal do estado de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano permite ao governo ganhar velocidade na aquisição de insumos, equipamentos e contratação de serviços necessários às estratégias para enfrentamento da pandemia, como criação de novos leitos de UTI, incluindo a construção de hospitais de campanha que já são discutidas. No pacote de medidas, a Assembleia Legislativa aprovou com forte atuação da base aliada do governo, sensível ao momento de crise na saúde em que vive o mundo, a Lei Complementar número 2, que libera o Estado para investir na saúde além dos limites constitucionais. No conjunto do pacote, o governo também teve aprovada a Lei número 139, que permite ao Estado fazer uso do programa de regionalização
realização da merenda escolar Preme para atender famílias em estado de extrema vulnerabilidade social. A medida beneficiará milhares de famílias que serão atendidas por intermédio de instituições sociais cadastradas pelas secretarias de Justiça e Cidadania, SEJUSC, e de Assistência Social, SEAS. Entre as medidas prioritárias aprovadas pela ALEAN, essenciais para esse momento de enfrentamento da pandemia, está a emenda à Constituição número 3. Ela desvincula receitas do orçamento estadual para serem utilizadas no combate ao novo coronavírus. Polícia. O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givanci de Oliveira, teve o mandado de prisão temporária convertido em prisão preventiva. A informação foi confirmada pela defesa dele, que é apontado como principal suspeito da morte de Bruno de Freitas Guimarães e da tentativa de homicídio da prima da vítima, identificada como Chelsea. Os crimes ocorreram no dia 29 de fevereiro em Iranduba, e a mãe de Bruno, Adriana de Freitas, comemorou ao saber que a justiça está sendo feita. A defesa de Givanci confirmou que ele teve mandado de prisão temporário convertido em preventiva e que a defesa irá requerer a revogação da prisão. Ele estava no 12º DIP até ontem pela manhã, mas à tarde foi removido para a delegacia de Iranduba por ordem do delegado titular. 6h20 em Manaus. Peregrine, um bandido foi baleado e ele estava com comparsa em um carro modelo Onix de cor prata, e ao avistarem a polícia foi iniciada uma perseguição e um deles acabou sendo baleado. O Peregrine. Foi, Paulo, nesse assalto à drogaria, como você bem colocou, na Avenida Max Teixeira, área da Cidade Nova, né? O carro que eles estavam usando era um carro roubado, que já foi inclusive entregue ao proprietário. O suspeito foi levado, Paulo, para o pronto-socorro, né? Suspeito não, o assaltante foi levado para o pronto-socorro, onde permanece internado após receber aí o tiro do policial. Graças a Deus ele foi ferido, né, Paulo? Foi uma grande ação da polícia aí que tirou mais esse bandido de circulação na cidade. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo que lá no município de Altazes, alô, grande audiência de Altazes no Jornal da Manhã. O Wilton Francisco Oliveira, 60 anos de idade, conhecido como Paulista, foi preso acusado de matar durante uma discussão o próprio amigo dele, Paulo Guerra. As informações dão conta de que isso pode ter sido um acerto, uma cobrança por causa de dinheiro. O assassino foi preso lá no quilômetro 94, lá da M254, a estrada de Altazes. Quando o Wilton, né, após uma discussão aí, foi cobrar uma dívida, acabou matando com uma paulada na cabeça o Cleiton Marques Rodrigues, de 37 anos. Ele era conhecido como Nego. O Paulista, esse assassino desgraçado, ainda jogou o corpo do homem no rio. O corpo ainda não foi encontrado, Paulo Guerra, já que ele jogou o corpo lá do homem que ele assassinou dentro do rio. Bandido safado, o Wilton Francisco Oliveira, de 60 anos de idade. O Wilton é sujeito violento, nunca me enganou. Foi preso, esse desgraçado foi preso por matar um outro homem da jogar no rio. A vítima tinha 37 anos de idade e o crime ocorreu aí no município de Altazes, terra de gente boa, terra do queijo, terra do leite, só que ontem foi terra também de assassino. Ele foi preso, ele tem 60 anos de idade. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitas ocorrências em pronto-socorro da cidade. Um jovem de 18 anos foi baleado no abdômen, Paulo Guerra. Isso aconteceu no bairro de São José. A tentativa de homicídio pode ter sido ocasionada devido ao tráfico de drogas. Essa é a primeira linha de investigação. A vítima está internada no pronto-socorro João Lúcio e requer cuidado. Tá mais pra lá do que pra cá. O negócio não tá bom pra ele não. E acabou aí sendo preso, um preso e outro baleado.
Pronto Socorro João Lúcio, no gigante da Zona Leste da cidade, a grande unidade de saúde da Zona Leste de Manaus, comandada pelo Dr. Romano, seguiu ontem mais uma vez aquela linha de que a movimentação é tranquila, pouca gente dando entrada por violência no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de bala, acabou dando entrada no pronto-socorro, vítima de balas pelo corpo. Já foi atendido e foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem atenderam rapidamente a vítima, que já está fora de perigo. Ele foi conduzido ao pronto-socorro João Lúcio pelos heróis da vida real, os profissionais do SAMU. Pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa ferida por agressão física dava entrada no começo da tarde de ontem. O homem que apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes dava entrada naquela unidade de saúde com vários hematomas espalhados pelo corpo. No pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Com a barriga furada, com o bucho com uma perfuração. As vísceras ficaram expostas. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Ele estava no bico do urubu. Ele estava mais para lá do que para cá. Chegou respirando ruim. Chegou ruim. O camarada chegou mais para lá do que para cá. Mas graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, os médicos, os técnicos de enfermagens e enfermeiros se empenharam para salvar a vida desse homem e conseguiram tirar ele do bico do urubu. Foi uma luta para tirar ele do bico do urubu, só que agora rapidamente já está se recuperando, e as informações que temos é que dessa vez, não é dessa vez que ele vai passar desta para pior. Um acriano de 40 anos de idade é um acusado de dar-lhe uma pisa a murros, chutes, socos, pontapés, pauladas e pedaços de pedra e pedaços de tijolo. A vítima, um homem de 40 anos de idade. As primeiras informações dão conta de que o acriano agressor foi o acriano que deu-lhe uma pisa nesse homem. As informações dão conta que esse homem estava cometendo roubo, estava fazendo onda lá na área do bairro Jorge Teixeira. Aí chegou esse outro rapaz, conhecido como acriano, e deu-lhe uma pisa no bandido. Quando as pessoas queriam se meter, o acriano dizia: não, não, não. Ele assumiu e deu-lhe uma pisa, e esse homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Após dar pisa, após bater, após se vingar, após dar uma pisa no bandido, o acriano saiu todo metido, anda metido, acriano, batendo a sandália, saiu todo acriano, é metido a bonito. E esse agressor também não foi diferente. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de queda. Ele estava junto com outro homem bebendo na laje da casa, quando de repente, já mais para lá do que para cá, com muita bebida na cabeça, houve uma discussão e o dono da casa jogou o visitante de cima da laje. Ele se arrebentou todo, uma laje de aproximadamente 4 metros, e a vítima por pouco não parte dessa para pior, ficou todo quebrado, todo machucado e ainda corre risco de morte. Possivelmente ele deve embarcar dessa para pior até o meio-dia, porque pelo que eu vi ali, meu irmão, o negócio não tá fácil. É perna quebrada, é cabeça quebrada, costela fraturada, rosto cheio de hematoma. O negócio tá ruim, tá no soro, tá desacordado devido a essa queda de laje. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? O noticiário policial está ouvindo o noticiário policial Major Afrânio aí, Manacapuru. Alô, alô, dona Marília. Alô, seu Afrânio, o Major Afrânio e toda a turma aí de Manacapuru. Beto D'Angelo Macena, meu companheiro Zé Guideg, todos ouvindo o noticiário policial. Estão esperando as mortes. Só que não! Ninguém morreu na faca! Ninguém morreu por bala! Ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na facada! Pronto socorro sim, com algumas ocorrências. Já o Instituto Médico Legal zerou nenhuma morte por violência, nenhuma necrópsia realizada nas últimas horas na cidade. A pedra está criando teia de aranha, graças ao grande trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar que é comandada pelo Coronel Ayrton Norte. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 41 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da chuvosa noite madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra. A informação que acaba de nos chegar, Paulo Guerra, é que a agência do Bradesco, ali da Avenida Costa e Silva, Silves, né, como é conhecida, ali em frente ao Habib's, Paulo, aquela agência lá na área do caixa eletrônico foi violada, né? Bandidos tentaram arrombar lá os caixas eletrônicos naquela agência do Bradesco, e a informação que chega também, Paulo, vamos averiguar ainda, é que outras três agências de banco e outros 3 caixas eletrônicos também passaram por essa mesma situação, ou seja, houve tentativa de violação a caixas eletrônicos. Paulo Guerra. É a bandidagem aproveitando a calmaria e parte para os terminais eletrônicos espalhados pela cidade, principalmente colocados em agências bancárias. A polícia deve prestar atenção a esse fato. 6h33. Loteria. Dia de sorte, concurso 284, concurso 284, as dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 18, 22 e 25. Vou repetir: dia de sorte, concurso 284, 01, 03, 04, 05, 18, 22 e 25. Mês da sorte, agosto. 7 números, ninguém acertou. Com 6, 40 apostas. Cada um vai receber R$1.972,28. A Time Mania concurso 1465. O time do coração foi o Rio Branco do Acre. As dezenas sorteadas 06, 31, 46, 50, 54, 65 e 75. Ninguém fez os 7 números. A estimativa de prêmio para o próximo concurso já é de R$8.100.000. Com os 6 números, uma aposta e vai receber R$104.134,50, e com 5 números, 94 apostadores vão receber cada um R$1.582,59. Aqui no concurso 5.234, sorteou as dezenas 12, 60, 12, 16, 24, 39 e 79. 12, 16, 24, 39 e 79. Saiu para um apostador de Brasília. Ele vai receber R$9.401.372,29. A quadra saiu para 99 apostadores, cada um recebe R$5.228,71. Se você fez o terno, vai receber R$141,58. 5.498 fizeram o terno. Repetindo as dezenas da quina: 12, 16, 24, 39 e 79. E a Time Mania, vou repetir os números: 06, 31, 46, 50, 54, 65 e 75. Time Mania concurso 1465. 06, 31, 46, 50, 54, 65 e 75. E finalmente a Lotomania, concurso 2061.
Dezenas sorteadas 06, 22, 25, 31, 32, 40, 41, 42, 46, 55, 56, 62, 68, 69, 72, 83, 86, 94, 98. Fecha o jogo. 0-0. Últimas notícias. Bovespa fechou em queda nesta terça-feira e tem pior mês em mais de 20 anos. O Ibovespa recuou 2,17% a 73.019 pontos. No acumulado de março, Bolsa registrou o pior desempenho mensal desde agosto de 1998. No ano, o tombo é de 36,86%. O dólar subiu 0,31% e terminou o dia vendido a 5,19. A pandemia provocada pelo novo coronavírus e índices de mortos subindo em todo o mundo segue contaminando o mercado de ações nesta quarta-feira. As bolsas europeias abriram com perdas que variavam entre 1,6% e 4%. Londres operou em forte baixa de 4,1%. Paris caiu 3,83%. Frankfurt perdia 3,43%. Madrid mostrava queda de 1,65%. Milão apontava baixa de 1,73%. A Bolsa de Valores de Tóquio encerrou o pregão de hoje em baixa de 4,50%. Seul teve um desempenho semelhante com prejuízo de 3,97%. Hong Kong também apresentou queda 2,52%. Xangai apontou ligeira queda de 0,57%. Bolsas dos Estados Unidos caem. Dow Jones tem maior queda trimestral desde 1987. O Dow Jones recuou 1,84% para 21.917,16 pontos. O Standard & Poor's 500 perdeu 1,60% e o Nasdaq Composite retraiu 0,95%. FGTS Saque Aniversário começa nesta quarta para nascidos em janeiro e fevereiro. No saque aniversário, o trabalhador poderá fazer uma retirada por ano de parte do valor das contas do Fundo de Garantia. Saques podem ser feitos pela internet sem necessidade de ir a uma agência. E essa informação é importante. O trabalhador que optar pelo saque aniversário continuará a ter direito à multa de 40% em caso de demissão, mas perderá o direito ao saque e rescisão. Isto é, não poderá retirar o saldo total de sua conta do FGTS caso seja demitido. Dinheiro do governo permitirá às pessoas em dificuldade obedecer isolamento, diz Paulo Guedes. Ministro da Economia afirmou que 200 bilhões serão usados para ajudar vulneráveis a enfrentar o coronavírus. Preços do petróleo fecham março com maiores quedas mensais e trimestrais da história. Contratos de petróleo perderam praticamente 1/3 de seu valor de trimestre. O escritório da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, alertou esta terça-feira para os riscos que o novo coronavírus representa para vários cenários de emergência humanitária. O escritório destacou o caso da Líbia, onde já foram confirmados 8 casos. O país tem um alto risco de propagação devido aos níveis de insegurança, sistema de saúde fraco e grande número de migrantes, refugiados e deslocados internos. A Agência da ONU para Refugiados, Organização Internacional para a Migração e Organização Mundial da Saúde assinaram nota conjunta, alertando para riscos da pandemia. Cerca de 75% dos refugiados do mundo vivem em regiões em desenvolvimento, onde sistemas de saúde já estão sobrecarregados. A Espanha voltou a registrar pelo segundo dia consecutivo um aumento no número de mortes diárias causadas por Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou que 864 pessoas morreram desde ontem com a doença, o maior índice registrado em 24 horas durante a pandemia do novo coronavírus.
A China anunciou hoje 1.367 casos assintomáticos de coronavírus, que se somam aos 81.554 contágios registrados ao publicar pela primeira vez o número de pessoas atualmente positivas, mas sem manifestar febre e tosse, características da Covid-19. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou nesta terça-feira que devem se preparar para um período de 2 semanas muito brutal aos americanos. A projeção da Casa Branca é de que pode haver de 100.000 a 240.000 mortes nos Estados Unidos por causa da pandemia, mesmo se as regras de distanciamento social forem obedecidas. Autoridades de saúde ressaltaram que o número pode ser menor se as pessoas mudarem seu comportamento. Houve 3.873 mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos até ontem à noite. A contagem de mortos foi de 800. É o maior número para um único dia. Donald Trump também disse que eles estão estudando proibir viagens entre os Estados Unidos, o Brasil e outros países. O Ministério das Relações Exteriores diz que 6.991 brasileiros que fizeram contato com o órgão continuam presos fora do Brasil à espera de repatriação. Segundo o Ministério, outros 8.600 brasileiros foram repatriados desde o início da crise. Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus, empresas aéreas e aeroportos deixaram de operar ou reduziram a oferta de voos. Em alguns países, o governo determinou a suspensão dos voos internacionais. O TRF2, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, garantiu que as atividades lotéricas e religiosas continuem no rol dos serviços essenciais durante a pandemia do coronavírus, suspendendo liminar decisão de caráter provisório anteriormente deferida pela Justiça Federal. A decisão atendeu um pedido da Advocacia Geral da União. A decisão cita a intromissão indesejável do Poder Judiciário na atuação dos demais poderes e afirma se tratar de um risco à crise econômica e também à saúde, já que a ausência de unidades lotéricas pode aumentar o fluxo de pessoas em agências bancárias. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o governo decidiu prorrogar o fechamento da fronteira com a Venezuela. A fronteira foi fechada pelo Brasil no último dia 18 por um prazo inicial de 15 dias que se encerraria hoje. A medida proíbe a entrada no país de estrangeiros vindos da Venezuela. Brasileiros que estão no país vizinho continuarão podendo atravessar de volta para o país. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 22 horas de ontem 5.812 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil. O Ministério da Saúde atualizou seus números, informando que o Brasil tem 201 mortes e 5.717 casos confirmados de coronavírus. O governo do Amazonas confirmou a 3ª morte no estado e em Minas Gerais, constatada a 2ª morte pela doença. A primeira morte também foi confirmada em Alagoas. No começo da tarde, a Paraíba confirmou a primeira morte. O Distrito Federal registra 3 casos fatais da Covid-19 e Mato Grosso do Sul teve seu primeiro caso. Pernambuco confirmou 7 mortes. Com isso, chega a 202 o número de mortos pela Covid-19 no país. São Paulo registra 136 mortes e o Rio de Janeiro tem 23 casos fatais da doença. O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira em rede nacional de televisão o 4º pronunciamento sobre a crise do coronavírus. Desta vez ele não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia, método defendido pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, diferentemente do que fez pela manhã na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro não usou a interpretação equivocada da fala do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, para criticar o isolamento social. À noite, na TV, ele recorreu a trechos de uma fala de Adhanom, mas não criticou diretamente as medidas de isolamento. O presidente se disse preocupado com a vida e também com a manutenção dos empregos. Afirmou que o remédio não pode ser pior que os efeitos que a pandemia provocará. Ele disse não pretender negar a importância das medidas preventivas, mas ressalvou que é preciso pensar nos cidadãos mais vulneráveis.
Bolsonaro elencou as medidas que o governo já tomou e destacou o congelamento dos preços dos remédios por 60 dias que ele próprio anunciou ontem. O presidente disse ter como missão salvar vidas sem deixar para trás os empregos. O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado por assessores da ala militar a baixar o tom durante discurso na TV nesta terça-feira. 6h50 em Manaus. Agora vamos às manchetes dos principais jornais do país nesta manhã. O Globo do Rio de Janeiro. Em pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro baixa o tom e não fala em fim do isolamento social. Folha de São Paulo, Brasil bate recorde e registra 42 novas mortes, total vai a 201. O estado de São Paulo, Pentágono se recusa a retirar militares e porta-aviões com foco de Covid-19. Estados Unidos registram milhares de mortes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. DF tem 333 casos confirmados do vírus. 30 pessoas estão na UTI. Valor econômico. Dólar e euro disparam como as melhores aplicações em tempos de pandemia. E Bovespa tem o pior mês em 22 anos. Estado de Minas, OAB pede ao STF que obrigue Bolsonaro a seguir orientações. Jornal do Comércio no Recife. Governo vai ligar para mais de 125 milhões de brasileiros para mapear possíveis casos de coronavírus. Fortaleza, Diário do Nordeste. Camilo garante pagamento de conta de luz de 534 mil famílias cearenses por 3 meses. Porto Alegre, 0 hora. Polícia apreende de 124 quilos de cocaína, 6 fuzis e uma submetralhadora com integrante de facção. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Quase 50 mil trabalhadores do PIN estão parados. A crítica à indústria encaminha sugestões ao governo. Em tempo, previsões para a Covid-19 mantém comércio fechado. Diário do Amazonas. Amazonas registra terceira morte pelo Covid-19. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.